Graça e paz, graça e luz, Shalom Adonai. Seja bem-vindo ao nosso bacharelado em Teologia Bíblica. Nosso bacharelado em Teologia Bíblica é uma satisfação grande e enorme tê-lo você como aluno. Amém? Está preparado para receber os oráculos sagrados? Está preparado para receber a revelação de Deus nessa noite? Você está preparado para receber a unção, o poder de Deus? Seja bem-vindo, é um prazer imenso tê-lo como aluno aqui nessa noite. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu tenho certeza que Deus é fiel. Amém? Como costumeiramente, antes de iniciar, fazemos uma oração. Então, você pode abaixar sua fronte, onde quer que você esteja. E eu sei que Deus tem muito a tratar contigo nesse dia, né? Amém? Soberano e eterno Deus, diante das tuas mãos poderosas, meu Pai, meu ajudador, meu Redentor, Pai de Abraão, de Isaac e de Israel, a tua palavra diz que ela própria é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Portanto, nesse dia nos ilumine, nos dê iluminação, e eu tenho certeza que são tantas famílias que estão sedentas neste momento para ouvir a palavra, para ouvir, meu Deus, porque a tua palavra diz que ela é fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A tua palavra, ela também é fé. Aquele que crê, a Bíblia diz, ainda que esteja morto, viverá. Então, se a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos cada vez mais nos alimentar da palavra. Seja bem-vindo. Vamos começar diretamente ali em Gênesis. E Gênesis é o começo, é o princípio. Belehut Vayet. E ali em Gênesis, a gente começa já no versículo de número 1, já dando a revelação da palavra. Bíblia revelada com o bispo Isaías. Seja bem-vindo. Então ali, no capítulo número 1, começa dizendo assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já vemos já que Deus criou primeiramente os céus e depois a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. No começo ele criou. De que maneira ele criou? Né? De que maneira? Nós veremos agora neste momento, ali no versículo de número 2, que diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Poxa! Então, se não tinha forma e era vazia, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então presta atenção, um local, né? Era um abismo, a Bíblia já está dizendo que era um abismo. E nesse local era escuro, porque havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Olha que interessante isso. Olha que interessante que o Espírito de Deus, ele já se movimentava sobre a face das águas. Isso é incrível, porque Deus não começou a criação ainda. Aqui está um mistério, o mistério das águas. Aleluia, glórias a Deus, o mistério das águas. Presta bem atenção, porque no versículo 3 ele começa a criação. Olha que interessante, no versículo 3 ele diz assim, olha que interessante, e disse Deus, aí ele começa a criação: haja luz, e houve luz. Houve lumen, houve iluminação. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E o que é mais interessante no princípio, no começo, quando Deus começa a criar, e ele começa a criar a partir da luz. O que é interessante é o mistério das águas. Que a Bíblia diz que antes dele começar, ele abrir a boca e disse Deus, a Bíblia diz que o seu espírito já se movimentava, já pairava sobre as águas. Então, as águas, claro que foram criadas, mas não nesta criação. Em algum momento Deus cria as águas. Mas qual é o momento que Deus cria essas águas? Este é um mistério. Mas bem sabemos que é um espírito especial sobre as águas. É muito interessante você saber disso, né? Vamos devagarinho, que Deus vai estar dando a luz da revelação para você nesse dia. Amém? E ali no versículo 5, Deus chamou a luz de dia, né?
e a noite chamou as trevas, aliás, né? As trevas ele chamou de noite. Quer dizer que a luz, ele chama de dia a luz. E as trevas, o Senhor Deus chama de noite. E a Bíblia diz que foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Olha que interessante. Dois pontos interessantes aqui para o comentário. Nesse dia sobre a origem do universo. O interessante que já foi discutido também no curso teológico, presencial, que Deus ele cria a luz. Primeiro comentário base. Deus cria a luz. Só que ainda não é o sol. O sol ainda vai ser criado. Né? Ele cria a luz e ele não precisa do sol e nem de lâmpada para lumen, para iluminar e ter iluminação. Isso é muito interessante. Isso é de um conhecimento profundo que você não encontra por aí. Somente aqui na palavra do nosso Senhor Jesus. Você já pode ir compartilhando. Neste momento você já pode, já convidando um amigo para estar se inscrevendo neste canal. Você pode estar mandando, envia para alguém. Ele precisa saber a verdade da criação. E é tão interessante que no primeiro dia, quando ele cria a luz, foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Como assim a tarde e amanhã? Não começou de manhã o dia? Não. O dia começa à tardinha. A Bíblia diz que foi à tarde e amanhã. Foi à tarde. Então começou pela tarde. Você sabia que o dia começa pela noite? A Bíblia diz que é num pôr do sol até o outro pôr do sol vem o fim e o começo dos dias. Quer dizer, você está num determinado dia e aí de repente o sol está descendo, está acabando o dia, está terminando aquele dia. Isso é tão interessante que muitos desconhecem, porque teve alguém, eu não vou citar nem nome aqui hoje, é claro que a gente sabe, que inventou o relógio. E aí está o relógio, né? Está ali o relógio, e esse senhor diz que na metade da noite ele dá o nome de meia-noite. Meia-noite. Só que o que você precisa saber nesse dia? Que a metade de uma noite não é o começo de um novo dia. Presta bem atenção. A metade, olha que interessante, a metade da noite, chamado de meia-noite, não significa que na metade da noite troca o dia. Os dias para Deus são trocados a partir do momento que o sol desce. Quando o sol se põe, acabou o dia e renasce um outro dia através da escuridão. Você sabia disso? Por isso, o breve comentário aqui, e vai ter, viu, no primeiro dia, vai ter no segundo dia, vai ter no terceiro dia, você vai perceber muito e é digno de muitas perguntas, né? Por que que Deus termina de fazer o primeiro dia e aqui ele coloca e foi à tarde amanhã, né? O dia primeiro. Foi o dia primeiro. Bem interessante. Então, você já sabe. Então, recapitulando. Vamos recapitular para que nosso entendimento chegue à profundidade, à luz da palavra. Primeiro dia, Deus diz, haja luz. Só que as águas já estavam ali, né? Existe um mistério. O mistério das águas. Há um espírito especial sobre as águas. Muito interessante você saber que há um espírito interessante ali sobre as águas, ou um espírito interessante. Olha a palavra que eu usei, né? Há um espírito sobre as águas. E é digno de ser estudado. Depois nós vamos entender, lá em Apocalipse, com versículo e tudo mais, que Deus envia sobre a terra 7 espíritos sobre a terra, né? E estão nos elementos. É digno de ser estudado e compreendido, e aos poucos Deus vai clareando o teu entendimento aonde quer que tu esteja aí neste momento. Olha que lindo, olha que maravilha. E ali a gente percebe que Deus cria a luz, só que ele não cria o sol. Deus cria a luz, ele não precisa do sol. O sol ele cria posteriormente para ter controle sobre a luz, né? E a gente vê também aqui rico e digno de detalhes que ele, ao término, diz que foi à tarde e amanhã o dia primeiro. Quer dizer, começou na tardinha, né? E ali já veio amanhã. Tá bom? Muito interessante, então,
tem perguntas, você pode deixar no chat, você pode colocar aqui abaixo também, fazer comentários. Você que já é meu aluno, né? Há muito tempo a gente já estava pensando em fazer esses vídeos, né? Você que já é nosso aluno, já teve a visão da revelação também lá no presencial. Mas isso é muito importante recapitular através do vídeo. Não perde tempo. Já envia para um amigo, já envia aí, já se inscreve no canal e eu tenho certeza que é bênção. Os outros irmãos também precisam ser abençoados com esse bacharelado, bacharelado em teologia bíblica. Maravilha, vamos lá então, continuamos aqui no versículo 6, não perdendo a linhagem de raciocínio, presta atenção. E disse Deus, olha que interessante, e não tem como remendar isso, viu? Ah, mas a minha igreja fala isso, a igreja de fulano fala aquilo, Versículo 6, presta atenção, olha o mistério. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então Deus cria uma expansão. A Bíblia fala que é como o cristal fundido. E aqui é um resumo do presencial, né? A gente viu que expansão, a gente viu que firmamento, que domo é a mesma coisa. Você precisa entender, expansão, firmamento, o domo, isto é a mesma coisa. O que é interessante, que era um abismo e era um aquário de água. Porque antes da criação já existia água, convenhamos. A gente precisa entender, à luz da Bíblia, convenhamos que era um aquário de água. O aquário é o jeito que eu estou me referindo ao começo, porque tinha água. A Bíblia diz que antes de Jesus abrir a boca e dizer e haja luz, o espírito dele já se movimentava, já pairava sobre a face das águas. Veja bem, então você tem que analisar e pensar aí, na sua cachola, na sua mente, que era um aquário de água, era um abismo que tinha água nesse abismo. Tinha água. O Espírito de Deus já se movimentava sobre esse abismo. E aí a palavra de Deus diz que quando Deus abre a boca e disse, haja luz, esse aquário de água ficou iluminado. Mas era repleto de água, era um aquário cheio de água. É isso que a Bíblia diz. Que o Espírito se pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz, e aí iluminou tudo. Ficou lumen. E daqui a pouco Deus olha e viu que a luz era boa, e era bonita a luz, E Deus chamou, e Deus resolve fazer o seguinte. Ali ele viu que era bonita a luz, ele diz assim, haja separação entre luz e trevas. Aí metade do aquário de água ficou iluminado e a outra metade do aquário de água ficou escuro. Foi bem isso que ficou, porque ele mandou fazer separação. Foi bem no meio, na metade. Um aquário, preste atenção, onde iluminou no meio das águas. As águas ficaram lindas, cristalinas, iluminadas, E Deus viu que aquela luz era boa e Deus chega e diz assim, olha, que haja separação entre luz e trevas. Ficou maravilhado Deus da sua própria criação. Metade ficou iluminado, metade ficou escuro. E aí Deus disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, já que está cheio de água, é um aquário de água, vamos criar uma expansão. Expansão é a mesma coisa que firmamento, expansão é a mesma coisa que domo. E ali ele cria um domo e separa as águas acima do domo das águas abaixo do domo. Quer dizer, no aquário de água ele cria uma expansão, esse firmamento, que é como um cristal fundido, depois você vai ver isso. A gente vai estar citando versículo por versículo, vai chegar lá. Você compreende que era uma expansão. E nesta expansão, meu querido, tão rico, tão bonito, tão demais, ele separa as águas de cima da expansão das águas abaixo da expansão. Era um domo. Então aí que tem aquela teoria, aquela tese lá que sobre as águas do dilúvio, que a Bíblia fala sobre o dilúvio. Como é que foi essas águas do dilúvio? Nós vamos ver daqui a pouquinho, que Deus abre as janelas do abismo e começa a entrar água. Então a gente vai ver capítulo por capítulo, Deus vai trazendo a revelação para você. Tá bom?
Muito interessante, a gente está indo versículo por versículo, capítulo por capítulo, e eu tenho certeza que Deus vai te revelar coisas profundas. Que interessante, magnífico, era uma expansão, e realmente era. Será que o formato de onde nós estamos está correto? Será que Newton acertou? Eu venho te dizer, viu? Olha, Newton, Copérnico, eram maçons. Eram maçons. Né? Então, a gente crê e acredita na palavra, à luz da palavra, à luz da Bíblia. Será que não tem um outro formato que a nossa Terra? Tem certeza? E todo mundo está tirando onda. Né? Todo mundo está jogando areia no ventilador, dizendo, capaz, imagina que a Terra vai ter um outro, será de outra maneira, de um outro formato. Porque pelo que nos ensinaram na escola, presta bem atenção, pelo que nos ensinaram na escola, é o sistema heliocêntrico. Né? Então até meados da Idade Média acreditava-se que a Terra era geocêntrica. Né? Por quê que deixaram de acreditar? Através da teoria de Copérnico. Aí Copérnico, a luz ali da maçonaria, Copérnico desenvolve uma teoria meio estranha que nós estudamos na escola. Que teoria é essa, bispo? Teoria heliocêntrica. Que o Sol é o centro do universo e nós estamos perdidos rodando no espaço que não sabemos que direção está indo. Nós estamos num globo onde tem movimento de rotação, que é o movimento, né, do globo entre si, o movimento de translação em roda do Sol. Esse é o movimento, rotação e translação da Terra. Essa é a teoria coperniana. Né? Copérnico que trouxe essa teoria. Mas essa teoria bate com a Bíblia? É o que nós vamos ver agora, neste momento. Né? Tem coisas que você tem, sinceramente, que nos procurar e fazer o curso presencial. Tem coisas aqui que vai ser liberado no YouTube, né? Mas a verdade, por detrás, as bases em oculta, se eu for falar aqui cada parte da Bíblia e revelar a verdade, o YouTube daqui a pouco está nos derrubando. Essa é a verdade. Existe um sistema e todos precisam seguir esse sistema. Se não seguir o sistema, meu amado, então como não é hora de derrubar ainda, e tem que chegar para você, né? E você já está entendendo que tem verdades, e não são só meias verdades do que eu estou te passando, mas eu quero um pouco mais passar para você, então eu estou disponível a estar te revelando a verdade por inteiro. Eu tenho certeza. Entra em contato. Você que já está com gosto aí, já está tentando digerir esta palavra, nos procure. Não é só para a formação pastoral na qual nós formamos pastores. Você também tem direito de saber a verdade. Amém? Você tem direito de saber essa verdade. Porque Cristo é na sua vida. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa ser liberto em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, tem coisas que você já sabe. Nós estamos indo aqui, né? Mas a verdade mesmo, você vai demonstrar o seu interesse. Eu vou enviar você para uma outra plataforma. Nós estamos construindo essa plataforma. Que aí nós vamos ter que... Aí não é Facebook, nem Instagram, nem YouTube. Não são plataformas aí abertas. Não. Aí vai ser privado. E aí você vai saber direitinho o que acontece. Amém? Demonstra o seu interesse. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer parte desse novo grupo aí. Amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, continuamos então. Versículo de número 8. E chamou Deus a expansão céus. Então o céu não é sol nem estrela. Os céus, meu amado, meu querido, né? O céu é a expansão. Né? Essa expansão, esse domo, esse firmamento que é chamado de céu. Né? Não é estrela, não é sol, é a expansão que é chamado de céu. Olha que magnífico.
Quer dizer que céu mesmo é expansão, né? E a gente não sabia porque que Renato Russo cantava antes de ir para a igreja, né? Timbaia, porque o céu é azul. Por que será? Por que será? Por que será que o céu é azul, né? O que é que tem no céu, né? Que é enorme, bilhões e milhões de quilômetros, isso a gente já sabe, né? Mas e o formato verdadeiro? A Bíblia fala uma coisa e a ciência fala outra coisa, né? Bom, a ciência tem tantas coisas, né? Charles Darwin, 1875, Teoria das Espécies. Nós somos descendentes do macaco. Tem macaco até hoje, não tem? Tem até uma música aí secular, que está rodando nas rádios, é homem, menino é menino, macaco é macaco. Tá vendo? Até eles na música já sabem a verdade, que homem é homem, menino é menino e macaco é macaco. O homem não tem nada a ver com macaco. Não tem nada a ver com macaco. Isso que você precisa saber. Na história, linda história, a história do Brasil, eu vou te contar. A história do Brasil, meu irmão. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E os índios estavam fazendo o que aqui? O que os índios estavam fazendo aqui? O que eles estavam? Ele descobriu Pedro Álvares Cabral e a história dos índios está onde? Dos maias, dos incas, dos astecas. Como é que fica a história desse povo? História mal contada, geografia mal contada. Copérnico, Newton, muito mal resolvidos. Muito mal resolvido. Tem muita coisa aí que não bate, né? Eu não quero te trazer dúvida. Eu quero trazer para você que não bate, a história não bate. Só a luz da palavra você vai ter discernimento. Amém, meu querido? Continuamos aqui no nome do nosso Senhor Jesus. E aí Deus diz no versículo 9, você pode acompanhar aí na sua casa aí, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Aí ele começa a dividir as águas de cima, ele dividiu das águas de baixo. Ele disse assim, as águas de baixo, eu quero que apareça agora a porção seca. Apareça a porção seca. Ele não disse haja a porção seca. Deus não disse haja. Quer dizer que ele também não cria a terra. Há um espírito especial sobre a terra. Presta atenção. Há um espírito especial sobre as águas. Agora nós percebemos que Deus manda aparecer a terra. Quer dizer que nesse aquário de água, que ele ilumina, né? E depois divide ali o dia e a noite no aquário de água. E aí ele cria uma expansão, separando as águas de cima das águas de baixo, desse abismo. E aí ele começa a trabalhar a parte de baixo. Olha que agora eu quero que essas águas, elas se movimentam para aparecer a parte seca de baixo. Quer dizer que embaixo já tinha terra embaixo. Olha que magnífico isso. Olha que interessante. Já tinha a parte seca abaixo. Porque Deus diz apareça. Ele não disse haja. Apareça a parte seca ali no meio das águas. Na parte de baixo. Então presta atenção. Até agora Deus disse haja luz. E haja uma expansão. Até agora Deus cria a luz. E Deus cria a expansão. Né? Porque a água já estava ali. A Bíblia não explica isso. Né? E nos originais, olha, é tão interessante os originais do hebraico, e nós vamos dar aula de hebraico também. Tanta coisa, olha, tanta coisa. Você precisa saber tanta coisa. Assim que é preciso. Versículo por versículo, e esmiuçando. É desta maneira. Então nós entendemos aqui, à luz da palavra de Deus, que Deus disse para aparecer a porção seca. E Deus chamou a porção seca, no versículo 19, de terra. E ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aí ele começou a tratar aqui embaixo e viu isso que era bom. E disse Deus, produza, olha que interessante. E disse Deus, no versículo 11, produza a terra erva verde. Quer dizer que Deus também não cria erva verde? Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, né? Segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nele sobre a terra, e assim foi. Deus não cria, Deus dá uma ordem, meu amado. Deus dá uma ordem para a terra produzir.
Deus dá poder para a terra produzir. A terra produziu sementes. A terra produziu ali essas árvores. A terra produziu erva verde de todas as espécies. Deus dá poder para a terra. Aleluia, glórias a Deus. Deus dá poder para a terra. E a terra começa a produzir. Olha que interessante na criação. Totalmente ao contrário do que nós no resumo na vida, nas escolinhas bíblicas aprendemos, né? Deus criou tudo, meus amados. Claro que Deus criou tudo. Mas nessa criação, nós estamos aqui vendo que Ele criou e o que Ele criou numa outra ocasião. Isso é muito importante. E aquilo que Ele deu poder para gerar e criar. E sobre a terra Ele dá poder para criar erva verde. Dá poder para criar ali naquele instante que Ele está fazendo e gerando esse nosso sistema. Ele dá poder para a terra. E a terra começa a ter esse poder de criar sementes. Ele ordena a terra. E a terra começa a produzir. Muito interessante. Mais um ponto interessante antes da recapitulação. Olha que bacana. Você já pode fazer aí seus comentários. Você já pode colocar embaixo aí também seus comentários. Isso é rico, é digno de riquezas, né? Em nome do nosso Senhor Jesus, no versículo 3, foi à tarde amanhã o dia terceiro. Tá vendo? Foi à tardinha de novo e veio amanhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para si, para sinais e para tempos determinados, para dia e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Né? E Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar, né? Alumiar está aqui a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Aí Deus começa a criar o sol e a lua. Aí Deus cria, né? E aí foi à tarde amanhã, o dia quarto. Foi o dia quarto que ele cria o sol e a lua, né? É o quarto dia ele cria, ali no quarto dia, né? O sol e a lua, né? Ele cria o sol e a lua para ter poder sobre a claridade. Viu que Deus não precisa de nenhuma parafernália para ter iluminação, né? É isso que é muito importante. A gente tem que voltar a ter fé no Deus da criação, o Deus que criou o sol, né? O Deus que criou as estrelas. A Bíblia diz que ali sim, no quarto dia, ele cria o sol e cria também as estrelas. Cria o luminar ali para a noite e o luminar para o dia. Muito importante, viu? Você saber o que Deus cria e o que Deus dá poder para criar. Olha que bacana, olha que interessante, né? E no versículo 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis e almas viventes, e voem aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi à tarde amanhã, o dia quinto. Então lhe dá poder também para as águas criarem também. Olha que interessante. Ele também dá poder para as águas criarem, as águas, né? No versículo 24 você acompanha, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, né? Gado e répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie, assim foi. E disse Deus, produza a terra alma vivente. A terra começou a produzir os animais, né? A terra começou a produzir o gado, a terra começou a produzir os répteis, a terra começou a produzir as bestas feras. Então a gente está dividindo quem cria e quem tem o poder de criar. E é muito interessante saber do versículo 25 que fez Deus, ali no versículo 26, aliás,
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Presta atenção. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O que é muito interessante de saber, que quando Deus diz façamos é porque Deus é um. Nós somos monoteístas, nós não acreditamos numa pluralidade politeísta, que existem vários deuses, mas uma coisa é inegável. Deus tem 7 espíritos, e há um espírito diferenciado sobre a terra, há um espírito diferenciado sobre as águas, há um espírito diferenciado sobre o fogo, há um espírito diferenciado nos elementos que são de Deus. Então, na hora que Deus começa a criar, façamos ali o homem, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Presta bem atenção. Macho e fêmea os criou. Então, a história está mal contada. Está mal contada porque não foi só terra que ele coloca no boneco. Então, ele faz um boneco, né? Ele faz aquele boneco e nesse boneco ele assopra sobre a terra, ele coloca vento dentro da terra. E depois ele coloca água também. Não precisa dizer que ele não colocou água porque tu tem água dentro do teu corpo. Aí você vai dizer que Deus não coloca água dentro do teu corpo. Tem sangue, tem água aí. Então Deus coloca terra, Deus coloca vento. Eu vou dizer que Deus colocou também água dentro do seu corpo e Deus coloca fogo na sua cabeça. Amém! Amém! Como assim, bispo? É os neurônios. Emanação de fogo. Manifestação de calor. Você tem um fogão lá na sua casa lá, né? Você coloca a mão em cima do fogão, o fogão está gelado. Para ter manifestação de calor, tem que colocar fogo. Como que o teu corpo tem 36 graus centígrados? Você coloca a mão ali, tá morno. Tem manifestação de calor. E está saindo da onde essa manifestação de calor? É um princípio do neurônio, né? Nós somos eletromagnéticos. Aí que tá. Somos eletromagnéticos e sai fogo da cabeça, né? Por isso que nós precisamos de caloria, os alimentos que transformam isso em caloria, né? Então Deus coloca fogo dentro do ser humano também. Por isso, olha só que legal, menorá. Aqui nós temos os elementos, os espíritos de Deus aqui, ó, bem interessante, bacana. Tá aqui melhor do que isso aqui, impossível, né? Um espírito diferenciado. Mas para deixar água na boca nós vamos chegar lá, para você entender o que é Deus. Você precisa entender o que é Deus. Deus é muito mais do que você pensa. Não que a gente quer explicar Deus, mas é o que Ele se revela na sua palavra. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Muito interessante você saber sobre a criação. E no versículo 28, nós estamos andando para complementar a aula bacharelado em teologia bíblica. Versículo 28, Deus abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Olha que interessante. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra, para domínio. Como foi feito para dominar, né, os animais, a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Quer dizer, a erva verde era mantimento. A erva verde era para mantimento. Quer dizer que o pessoal era vegano, então, no início. Claro. Por isso que durava bastante. Durava muito. Eram vegetarianos. Inclusive, no versículo 30, até os animais eram. Todos os animais eram. Olha aqui, ó. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. No começo foi assim. Depois foi transformando. E a gente vai ver isso. O que Deus liberou nas carnes, o que Deus não liberou. Você precisa saber o que Deus liberou, o que Deus não liberou. Isso é muito importante. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã
o dia sexto. E no início do capítulo 2, algo muito sério e importante. Então vejamos que em 6 dias Deus cria os céus e até Deus cria tudo, né? Aliás, quase tudo naquele momento, que tinha coisas que já tinham sido criadas. Então Deus cria em 6 dias. E no 7º dia, que às vezes as pessoas confundem, Deus criou em 7, não, Deus criou em 6. Às vezes as pessoas confundem. O que Deus cria no 7º? Olha que bacana. E assim, ali, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º, capítulo 2, já versículo 1, tinha acabado ali no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Então Deus cria o descanso. Deus cria o descanso no 7º dia. Olha que interessante, Deus cria o descanso no 7º dia, porque ele descansa. Então, nunca tinha descansado, nunca ninguém descansou. No 7º dia ele cria uma coisa, ele cria o descanso. Primeira coisa que Deus cria no 7º dia, o descanso. Aprenda isso, Deus criou o descanso. E aí, eu acho interessante que depois que ele cria o descanso no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o dia 7º. E nós não temos problema nenhum com a bênção de Deus. Porque segundo é abençoado, terça é abençoado, quarta é abençoado, quinta é abençoado, sexta é abençoado, domingo é abençoado. Todos os dias são abençoados, só que ele abençoa de uma maneira especial. E o problema é depois do E, né? E o santifica. Descansa, abençoa e santifica o 7º dia. Isso tem que... Você precisa compreender. Mas isso aí para os judeus... Olha, você precisa compreender uma coisa, sistematicamente. Deus tem um propósito no 7º dia. Deus tem um propósito no sábado. Você precisa compreender. Primeiro ele cria o descanso. Aí depois ele abençoa. Aí depois ele santifica. 3. São 3 coisas. Você precisa compreender que há uma bênção especial nesse dia, que ele descansa, abençoa e santifica. E nós vamos estudar melhor na próxima aula, porque nós já estamos entrando no capítulo de número 2. Eu gostaria muito que você continuasse conosco nessa jornada. No nome do nosso Senhor Jesus, entre em contato. Entre em contato com a gente, né? Continua firme no nosso bacharelado em teologia bíblica, que é Bíblia, viu? É Bíblia. Você merece. Você precisa, você é um escolhido da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos ficando por aqui e a gente volta agora com a segunda aula, né? Em nome do nosso Senhor Jesus, você é um escolhido para vencer. Amém? Nós voltamos. Até mais.